Olá, 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 bem-vindos ao Trocando a Lente, um podcast cujos temas são negócios, marcas, empreendedorismo e design, e onde a gente busca difundir a importância do modelo de pensamento sistêmico do design e a sua relevância para o futuro das organizações e dos negócios. Meu nome é Gianfranco Rocchioli, eu sou o host deste podcast, junto com a minha amiga Gisela Schuzinger. Dá um oi pra galera. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Oi, pessoal. E hoje a gente tem a honra de receber aqui o nosso amigo Ricardo Sastre. Ricardo, obrigado por ter aceito o convite. Legal, obrigado pelo convite, né? Pô, 2 sobrenomes difíceis, né? Rocchioli e Schuzinger. Schuzinger. Dá quase um escritório de advocacia. É isso. Ricardo, se apresenta aí para o povo. Fala um pouco sobre quem é você, de onde você veio, além do Rio Grande do Sul, né? Fala um pouco da tua trajetória. Certo. Conta você mesmo quem é você. Tá bem. Bom, sou de Porto Alegre, né? Sou gaúcho. Talvez o sotaque entregue, mas talvez É bom não. que todo gaúcho começa dizendo isso. dizendo Eu isso. sou gaúcho Nem de precisava. Porto Alegre. Não. Tem uma questão cultural envolvida, né? Até recentemente escrevi um capítulo sobre isso num livro de uma coleção, né? E o Rio Grande do Sul tem isso muito na cultura, né? Das conquistas, enfim. E a gente acaba crescendo com essa característica, né? Mas, enfim. Comecei na área gráfica, poucos sabem disso. Meu primeiro emprego foi no escritório de contabilidade, mas com 16 anos o meu irmão me convidou para fundar uma gráfica. Fundar uma gráfica. Começar uma gráfica de impressão digital, que em 1996 isso não era popular. Principalmente no Rio Grande do Sul, né? Para que vocês não saibam, né? Durante toda a minha infância eu assistia programas de desenho e os produtos eram lançados no Bozo e outros e chegavam em Porto Alegre 5, 10 anos depois. Uau. Era uma distância gigantesca entre o Rio Grande do Sul e São Paulo. Uhum. Talvez isso, até comento isso de propósito, isso tenha sido um gatilho para a minha própria carreira. Porque eu sempre olhei São Paulo com um brilho nos olhos, né? E eu gosto muito de São Paulo, de verdade, assim, é uma cidade que me acolhe, que me faz muito bem estar aqui, né? Tanto que você vem Direto, toda semana. Sim. praticamente. Até a hora que eu ficar aqui de vez, né? Mas é uma cidade que me acolheu muito bem, assim, as pessoas, enfim, né? A própria cidade. E aí a gente teve esse universo, assim, infantil, né? De, nossa, São Paulo parece outro país. Os picolés que tem lá não tem aqui. Os doces, né? Os brinquedos. E isso tudo foi criando o meu imaginário, assim, de infância, que depois culminou nas embalagens e nos projetos que foram feitos. E posteriormente eu acabei descobrindo os autores desses projetos, né? Que me deixou muito mais feliz. Uhum. Mas você estudou design, não? Eu estudei design no mestrado. Uhum. Então eu comecei com indústria gráfica, fiquei 10 anos de sócio do meu irmão e depois mais 6 anos sozinho. Então foram 16 anos. Nesse meio do caminho, eu fui fazer a faculdade de comunicação, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda, porque o desenho industrial era uma faculdade não tão comum, que era muito mais voltada para a indústria, e por ter um pai engenheiro, talvez isso tenha me inibido um pouco. Porque é aquela coisa, né? Meu pai é engenheiro mecânico, me jogava embaixo de um carro e saía pelo outro lado correndo. Nunca me interessei por essa parte, né? Apesar de projetar hoje, mas a embalagem é um pouquinho diferente, né? Feito a faculdade de comunicação, eu fiz 2 anos de filosofia, emendando já. E aí parei para fazer uma pós-graduação na área de semiótica. Então eu tenho uma especialização em semiótica que me ensinou muita coisa dentro da filosofia, principalmente. O ter uma visão um pouquinho mais ampliada, né, do significado das coisas. E como é que você combina essas duas perspectivas, essas duas lentes, né? A filosofia, porque eu sou apaixonado por esse tema também, e semiótica também. 2 temas. Como é que ganho você teve no teu repertório quando você se debruçou nesses 2 temas? Total. A gente amplia a visão do mundo e principalmente a questão humana, né? No Hacktown, que a gente participou... Que eu amo. A Gisela, eu cheguei já praticamente no horário da minha palestra. No outro dia eu fui dar uma respirada, abri meu computador embaixo das árvores, a Gisela passou. Eu falei, Gisela, eu vou ver uma palestra sobre embalagens inteligentes. Ela olhou para mim e disse assim, não, tu não vai fazer isso.
Tu vai assistir palestras de outras áreas que não são a tua, porque o momento é esse, o evento é isso e tal. E realmente fez muito sentido. Te agradeço já de novo, né? Eu já tinha te agradecido. Já. E aí eu assisti palestras de ano sabático, uma palestra sobre budismo, sobre humor, né? E aí a filosofia fez mais sentido ainda, porque por um lado tá todo mundo nessa correria de estar por dentro das novas tecnologias. Por outro lado, a gente percebe um afastamento da essência do ser humano. E aí a semiótica, a filosofia, ela encaixa muito bem nisso. Porque, no fundo, o conhecimento é cíclico e a essência ela permanece. Se nós perdêssemos totalmente a tecnologia, nós sobreviveríamos de alguma forma por essa característica humana de adaptabilidade que eu considero a grandiosa do ser humano. Porque a vida ela vai, né, na sua impermanência, nos seus altos e baixos, nos levando por caminhos, às vezes positivos, outras vezes nem tanto, e a gente se adapta, a gente supera, a gente vive, e isso a filosofia nos traz, né? Então o gancho esse é muito importante. A filosofia ela nos dá uma certa humildade, né? Exatamente. Quando você começa a ver a que nível as pessoas chegam, quando elas... Os grandes filósofos, você fala, realmente eu só sei que nada sei. Eu preciso muito para aprender ainda. E eles chegaram nessa conclusão. Exato. E aí, nesse meio do caminho, terminei a pós-graduação em semiótica e fui fazer um MBA para aumentar a minha indústria. Quando eu terminei o meu MBA, eu queria sair correndo da indústria. Porque entendendo as ferramentas da administração, principalmente inovação, competitividade, eu percebi que a minha vida não merecia esse pedaço de vida que a gente destina para um equipamento que custa 10 milhões de dólares. Né? E me limitaria a ter uma contribuição maior. A indústria tem uma função importantíssima. A gente trabalha para as indústrias. Tem uma questão social, tem uma questão econômica, tem uma questão que ela tem que ter, ela é importantíssima. Mas não para mim. Como tua matéria-prima era outra, né? Minha matéria-prima era outra, ia concorrer direto com o meu tempo de ir além na área acadêmica, que era um anseio. Né? Minha família toda de professores. Ah, que legal. Conheci. E pegando o gancho nisso que você falou, né? Você tem uma participação acadêmica bastante ativa. Sim. Né? Conta um pouco como é que você, imagino que seja por tradição familiar, né? Como é que você foi parar no ambiente acadêmico e se você puder falar um pouco qual é o lado bom e o lado ruim do ambiente acadêmico. Né? Porque a gente sabe que não tem só o lado bom, né? Tá sem dar nomes. Não, eu confirmo. Isso a gente pode falar bastante coisa. É isso, também. eu confirmo. Cheguei no mestrado em design e um professor disse: tu é prático demais para estar na área acadêmica. Eu digo, bom, vamos entender tudo isso, né? Foi aí que começou. O cara olhou e falou Fala assim, isso pra mim. O quê? Isso vai emendar com uma coisa que eu quero puxar aqui de você. E esse professor dava aula de metodologia e eu nunca falei isso pra ninguém, mas eu disse pra mim mesmo, eu vou dar aula de metodologia. Eu vou tirar esse professor daqui. Não nesse contexto, né? Mas no sentido de mergulhar em método. E aí eu fiz o mestrado. Na graduação eu conheci a embalagem, que foi depois eu nunca mais saí, nem vou sair dela. E no mestrado eu conheci o design. Fiz o mestrado no design. Toda multidisciplinaridade tem o seu lado positivo. Como é que você conheceu o design? O que você conheceu do design? Você foi tema? buscar Teoria. A teoria do design. Porque o lado multidisciplinar ele tem uma vantagem que tu vai tendo olhares complementares. E a desvantagem é que cada vez que eu mudei de área, eu tive que estudar mais do que os outros. Então, quando eu entrei no mestrado em design, já o processo seletivo são 3 livros clássicos do design que tem que fazer uma prova escrita linkando os 3. Então, ali eu já li 1000 e poucas páginas em 2 meses. E eu comecei a gostar daquilo. Eu digo, o design faz muito sentido. Que bicho interessante esse tal de design. Eu digo, nossa, isso faz muito sentido, porque eu entrei para a faculdade de comunicação pela área criativa. Tanto é que o meu trabalho de conclusão foi sobre embalagem, mas eu gostei muito da disciplina de direção de arte, processos criativos, né?
Nem tanto a questão de jornal, TV e outras áreas, muito mais a questão de produção gráfica, obviamente, mas o lado criativo da comunicação. Eu digo que a comunicação me ensinou a vender e o design me ensinou a projetar. São complementares e essa mistura foi sensacional. O Gia também é testemunha disso, né, Gia? É. E essa mistura do método com o modelo de pensamento do design, o que você trouxe do estudo da metodologia, quando você viu o design, como é que foi essa mistura? Foi o entender a essência dos métodos em si. E a importância, né? Que é uma receita de bolo. Quando a gente vai fazer um bolinho de chuva, é farinha, ovos, sal, açúcar, fermento, aí tem o modo de preparo e tal. O método do design é muito similar, só que, claro, todas as suas áreas com as suas complexidades. E o método científico, eu diria que a quantidade de farinha tem que ser exata. Uhum. Né? E como é que você enxerga essa... Eu sempre faço essa pergunta, nunca tive a resposta. Talvez você consiga me dar a resposta. O método, ele te dá uma receita. Certo. Né? Mas eu tenho que ter espaço para criar, né? Para criação, né, no meio da receita. Como é que você reconfigura isso para não deixar com que a receita trave o processo criativo? Né? Como acontece aí pela tua visão? Eu desenvolvi um artigo quando eu estava fazendo doutorado que eu apliquei o Lean Office. Lean Manufacturing é uma ferramenta da engenharia. Eu fiz o doutorado na engenharia de produção, né? O Lean foi outra área que eu mergulhei e eu amei. É maravilhoso. Né? E o Lean Service é uma área do pensamento, né? Lean, que evita desperdícios nos processos administrativos. Quando eu conectei com essa ferramenta, eu li vários livros sobre Lean Service. Eu digo, vou aplicar num escritório de design para ver o que acontece. Dá para aplicar isso aqui em outra coisa. Comecei pelo mapa de fluxo, depois usei outras ferramentas. Quando eu comecei a desenhar o mapa de fluxo, que a gente coloca todas as etapas e áreas envolvidas para entender o estado atual e como a gente pode ser mais enxuto, reduzindo etapas. Chegou na área criativa, eu pensei assim, se eu disser para um criativo que primeiro ele tem que abrir o computador, entrar num banco de dados, pesquisar, tarará. Na hora que você acabou de dizer, já não tem mais o criativo. Acabou. Né? Acabou o criativo. O criativo levantou, foi embora. Aí eu percebi que aquele gap era o coração do modelo de negócio, do design. Eu digo, bom, não posso mexer no coração, tem que deixar ele bater. E aí o que eu fiz? Eu fiz um gap entre a entrada e a saída. E o resto, deixa o universo rodar decidir. no meio, né? Então, a partir da entrega da área criativa, aí volta o processo, que daí é metodológico, né? Etapa, mas a área passo criativa a passo. cria. A área criativa é um retângulo dentro do mapa de fluxo de valor. Então, como diz Roger Martin, o método não é um algoritmo, ele é uma heurística. Né? Ele é um guia para o processo e dentro dele... É um indicativo, né? Porque esse mapeamento ele serve tanto para que o processo se torne acessível a todos, porque essa é uma das filosofias Lean, que sejam visuais, né? Mas também ele serve numa gestão de conflitos. Porque, isso aqui não é responsabilidade minha. Isso aqui ficou trancado uma semana aqui. Não ficou trancado em ti e tal. Quando tu começa a mapear isso nas indústrias, tu começa a perceber que as pessoas respeitam mais o processo. Né? Na maioria dos casos, os erros que acontecem de produção é que alguém burlou aquelas etapas que não deveriam ter, né? Feito de outra forma. E aí, tornando esse processo visual, a gente consegue mapear e dar esse gap para a área criativa. Eu ouvindo você falar, ele fugiu da minha pergunta da universidade. Mas eu vou chegar nela. Deu uma volta, saiu do assunto. Até eu não me dei conta que saiu, eu saí junto. Vou chegar nela porque é um assunto que me interessa muito falar sobre isso. Vai lá. Então, tem a escola, né? Eu acho que a gente vai falar, eu sei. A gente já conversou muito sobre isso. Mas eu queria trazer... Você falou, né? Eu fiz comunicação que me ensinou a vender. E eu fiz design, né? Você é um empreendedor, né? E a gente sempre fala do design empreendedor, né? Não só como um profissional, né, de negócios, mas empreender no design.
né? E de fazer... Pior lugar do mundo para você resolver. Como dizem, é o pior lugar do mundo para empreender e tal. Mas eu vejo que você tem essa... né? E você cavou muito, construiu sua agência. Então me conta um pouco como foi essa decisão. Porque às vezes você é muito bom nas coisas, mas empreender tem características específicas, né? Sim. Eu acho que é uma questão muito de perfil. Porque eu tive algumas experiências como consultor, de mais longa data, ou até mesmo funcionário, que não era uma zona confortável para mim. Uhum. Quando tu desenvolve um trabalho com um propósito bom e questões internas ou questões ocultas impedem que tu siga, que é o que acontece na maioria das empresas, questões corporativas, Nem me fale. aquilo me incomoda muito. Né? Então, indo nas questões corporativas, vamos para o ambiente acadêmico. Responde aí. Então, qual é o lado bom e qual é o lado ruim do o empreendedorismo ele parte disso, né? De uma questão de perfil e tentar buscar os espaços. E aí eu faço uma brincadeira, porque conversando com as pessoas assim, na época tal era muito legal porque a gente conseguia cobrar por um valor X de projeto e tal. E eu digo, cada vez que eu chego numa determinada fase da minha vida profissional, eu perdi aquela fase boa. Chegou na minha vez, não era? Cada vez que chega na minha vez, já é uma fase diferente. Pô, é comigo, né? Eu digo, tô chegando atrasado em todas, né? Mas, enfim, respondendo a tua pergunta. Chegando no doutorado, eu mergulhei mesmo na engenharia, porque também foi necessário, principalmente cálculo e ferramentas mais assertivas. Muito empolgado com tudo que eu estava vendo, fui aplicar no mercado. O mercado chegou para mim e disse assim, cara, tu é acadêmico demais, pelo amor de Deus. Eu digo, o que eu faço da minha vida? Né? Foi a primeira pergunta que eu pensei. Porque o acadêmico falou que você é de mercado. Além de chegar atrasado, eu estou sempre no lugar errado. Estava no lugar errado. Aí, e o que mais se fala no doutorado é o seguinte, depois que tu entregar a tua tese, tu vai ter uma ressaca de 6 meses, 1 ano, Essa aqui teve. Eu tive. E nem é o doutorado, foi o mestrado. Às vezes, de repente, tu nunca mais vai querer chegar perto. E digo, bom, vamos testar, né? Passou 1 semana e eu já estava pensando na próxima. No próximo projeto. 2 doutorados eu não recomendo. Não, esquece. Pós-doc. E eu pensei, eu já estava pensando em pesquisa. Aí estava assistindo uma palestra completamente aleatória, que eu nem lembro o tema. E aí o palestrante falou assim, eu percebi que eu era pesquisador quando aconteceu tal coisa na minha vida. Aquilo, eu acho que eu sou pesquisador. Porque se eu cheguei até o doutorado e eu continuo com essa vontade de buscar conhecimento, eu acho que tá um caminho aí. Aí eu pensei, como é que eu fecho isso? E aí que veio um segundo insight, que hoje eu não tenho uma palavra para isso, mas hoje eu não vejo mais a área acadêmica isolada do mercado e o mercado isolado da área acadêmica. Não deveria ser assim, né? Hoje eu desenvolvo uma solução mais assertiva. Com ferramentas, com métricas, com indicadores, com esse jogo de cintura do mercado que, imagina, 16 anos eu já estava gerenciando pessoas, já estava negociando, já estava levando calote, cheque sem fundo. Né? Isso tudo vai te ensinando. Né? Escola da vida, né? É a escola da vida. E eu digo, né, eu me criei numa região metropolitana de Porto Alegre, numa cidade chamada Cachoeirinha, onde tu tinha que segurar o canudinho para não tomarem todo o teu refrigerante, né? Também. E essa malandragem, ela foi... E não é que você conseguia fazer com que o cara não botasse a boca, mas pelo menos você tinha o controle. Né? Não vai tomar todo, né? Vai tomar fracionado. Então, essa malandragem, num bom sentido, esse jogo de cintura do mercado, eu vim trazendo ao longo de toda a minha carreira. E aí, como 2 línguas muito diferentes se falarem, esse foi o grande desafio. Até que caiu essa ficha. E quando caiu essa ficha, eu comecei a perceber qual é a linguagem de um e de outro, como eu me porto num lugar, como eu me porto no outro. Há 2 semanas atrás eu estava dando uma palestra num congresso de desenvolvimento de produto na engenharia de produção, né, que eu faço parte do Instituto de Gestão e Desenvolvimento de Produto, que a gente discute questões relacionadas a desenvolvimento de produto, enfim. A embalagem está começando a entrar lá.
né, de maneira modesta por mim, né, que eu acho que tem tudo a ver. Ao mesmo tempo, participo das associações. Aí tem o lado ruim, né? Né? O lado ruim É o lado ruim da academia. O Jean tá doido pra saber o Saber o lado ruim da academia. Não, eu tô doido pra saber porque eu nunca consegui entrar nesse mundo. Assim, já... Não consegui, vou explicar, né? Não é que eu não tentei, porque eu acho que esse mundo não é pra mim. A dinâmica política de dentro do mundo acadêmico, pra mim, é insuportável. Vamos por partes. Por partes, lógico. Eu sou um cara de fora falando aqui dentro. No Brasil, a gente não tem uma valorização do conhecimento de uma maneira geral. Ponto. Nós temos, por exemplo, a minha missão profissional é reestruturar a área de embalagem para que se torne uma área autônoma de conhecimento. Então, é um trabalho de formiguinha. É um trabalho de base. Eu sempre digo que eu estou contribuindo com a sustentabilidade também, reestruturando esse conhecimento, porque se a pessoa que vai desenhar uma embalagem sustentável não sabe nem quais são as funções de uma embalagem, ela tem que parar e estudar um pouquinho mais. E eu vejo muito isso no mercado. Aí a gente vai para a área acadêmica, a gente não tem uma formação específica, a gente não tem um aprofundamento e por aí vai. Né? Eu tô falando especificamente... Bom, isso é uma doença do mundo de hoje, né? Todo mundo especialista de um monte de coisa que não conhece. Um monte de coisa que não conhece, né? E então, nós temos o produtivismo científico, que eu sempre digo, não quero dançar conforme a música é essa. Né? Entrar para a área acadêmica e começar a reclamar que tem que publicar artigo, não entra. Porque hoje o sistema funciona dessa forma. Como que a gente muda? Tem várias iniciativas dentro da área acadêmica para mudar isso. Agora, não entra criticando o modelo se tu sabe que é assim que funciona e não vai mudar tão cedo. Acabou de explicar por que eu não entro. Pois então. É isso. Então, cara, hoje o cenário é esse. Iniciativas como a minha de integrar as duas áreas, pode ser que isso num futuro... Perfeito. Né? Eu estudei numa pós-graduação que se tu não entregar um trabalho prático, tu não sai do doutorado, que é a Engenharia de Produção da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Pesquisa aplicada. Se tu não aplicar a tua pesquisa, tu não sai do doutorado. Porque são esses pré-requisitos. Tem que publicar um artigo numa revista 1, que é a revista top de qualificação, né? A revista internacional. E tu tem, além dos artigos da tese, que são divididos em 3, tu tem que ter uma pesquisa aplicada. Se tu coloca isso como um pré-requisito, tu já começa a trazer soluções para o mercado. Ponto. Aí, soluções conceituais da área acadêmica são muito bem-vindas para áreas que são mais sensíveis, como design, como a embalagem. Olha que eu já tô trazendo a embalagem como área autônoma. Né? Porque nós precisamos melhorar o nosso repertório porque é uma área mais nova. O repertório da engenharia, sei lá, tem 100, 200, 300, 500 anos. O repertório de design tem 100 anos, 50 anos, 80 anos. Dependendo o país, né? A Alemanha acho que é uma das precursoras, a própria Itália, enfim. Mas no Brasil é muito novo. E a tua ideia é ter um curso superior de embalagem, é isso? Separar desta forma. Porque o design dentro da embalagem ele entra como uma das área camadas. De conhecimento autônoma. Tá. Se vai virar num curso de pós-graduação, graduação, se vai virar em algum outro desdobramento, ainda não sei. Né? Hoje eu tô seguindo um caminho lento, gradativo e sólido. Que é, precisamos reestruturar a área. Eu tenho uma espinha dorsal com 8 eixos principais, cada um desses eixos com sub-eixos. Quais são os? Você lembra dos 8 de cabeça? Porque 8 é um número difícil de lembrar. Né? Posso tentar, vamos lá. 7 anões eu já não lembro, eu lembro de 4. Não, eu nunca soube. História, que é o resgate, né? Que tem uma relação também com esse livro. O conhecimento base, que é conceitos, funções, classificação, etc. Sustentabilidade, que eu chamo de impacto social. Eu falo 8. Materiais. Estou em 4. O que mais? Questões legais, diretrizes, rotulagem, essas coisas. Regulatórios, né? Legais. Regulatório está dentro, né? Jurídico, regulatório. Mercado, que daí entra marketing, entra comunicação, design gráfico, né? Projeto. Produção também? A produção, ela entra em sistema. Sistema. Fechou. Projeto, sistema, produção, história, conhecimentos básicos, sustentabilidade. Eu falei... Legal. Questões legais,
que eu não lembro exatamente a palavra que eu coloquei. Regulatório. E materiais. Materiais. Pronto, 8. Boa, não me pergunta de novo. Ufa! Mandou bem. Boa. E você comentou sobre o trabalho da associação, né? Você também se jogou no mundo da coletividade, né? Sim. Do trabalhar em prol dos meus pares, né? Como é que foi a tua entrada nesse mundo? Quando é que você se atraiu por essa ideia? Eu me lembro, para mim, muito bem, quando foi que eu cheguei à conclusão de que eu precisava me envolver com isso. Mas como é que foi? Como o podcast não é sobre mim, é sobre você. Como é que foi no Sobre teu nós. caso? Eu tive um envolvimento desde adolescente com formação de lideranças, né? Eu participei da Ordem Demolei dos 15 aos 21 legal. anos. E Comecei, eu fui escoteiro. não fui escoteiro, mas é muito similar, muito próximo. A Ordem É. Demolei é muito próxima do escotismo, enfim. Uhum. E sempre me envolvendo com associações, com questões coletivas, de fazer com que uma área cresça ou uma comunidade se fortaleça, né? E quando eu enfrentei todas essas dificuldades de entender, de ter uma área autônoma, não ter uma área autônoma, de não estar na minha vez, né? Me dei conta Você tá que... sempre no lugar errado. Me dei conta que um pedaço da sociedade, né, que nós como designers fizemos parte de uma sociedade maior, Uhum. mas dentro dessa sociedade a gente tem o nosso papel. Quando ela cresce de maneira ordenada, todo mundo se beneficia com isso, né? Então sempre me questionaram: por que tu dá aula? Por que tu mostra os teus métodos? Por que tu fala muito sobre educação e tal? Por que tu traz sempre esse olhar? Né? Porque eu acho que todos crescem com isso. Uhum. Não é o Ricardo que vai guardar o conhecimento e que esse conhecimento ele vai ser... tem que assinar o NDA para poder ter acesso. Não. Eu estou sendo egoísta. Porque no final, o que eu vou deixar? Vou deixar dinheiro na conta? Sim, talvez para, né, ter para minha família ser mais confortável e tal. Mas e o legado? Uhum. E o que me move esse tempo curtíssimo, que eu digo, né, que nosso tempo de vida é menor do que uma sacola plástica. Pois é. Gostei da referência. Não criticando as sacolas Tua plásticas, vida, né? tua vida dura menos que uma sacola plástica. Faz sentido não deixar nada? Para mim não faz. Talvez, né, para outras pessoas sim. Mas para mim não faz. Então, eu tenho que aproveitar esse tempo que eu estou aqui para fazer algo de útil para a coletividade. E nesse caso, as entidades de classe funcionam muito bem. E esse foi o trabalho que nós fizemos na AP Design. Você foi presidente da AP Design? Fui presidente da AP Design. AP Design. AP Design. Durante quanto tempo? Foram 2 anos. 2 anos. Um mandato. A AP Design faz 30 anos o ano que vem. Que loucura. É uma das associações mais antigas do Brasil. Luciano também foi lá, presidente. Luciano foi. Nós tivemos os ápices da AP Design e, em virtude de pandemia, enfim, a gente foi perdendo um pouco da representatividade. Uhum. A própria mudança de plataformas, né? É uma associação de voluntários, nós não temos nenhum funcionário, nenhum estagiário, enfim, alguém que faça o dia a dia operacional, né? Então, nós assumimos a associação com o desafio de retomar. Qual é o teu plano? Qual é o teu planejamento? Retomar. Uma palavra. Né? Então, nós colocamos a associação em 2 anos num outro patamar. Agora, a Júlia Weber está fazendo e vai fazer um trabalho brilhante. Ela já está fazendo. Né? Está fazendo um trabalho brilhante de continuidade. Por que 2 anos? Geralmente, pelo histórico da associação, são 2 mandatos cada presidente. Né? O Luciano acho que ficou 1 ou 2, eu não lembro agora. Mas a maioria ficaram 2 mandatos. Eu ia perder esse fôlego. Eu ia perder esse gás. Essa energia. Essa energia que... Demanda, né? Demanda muito. Né? Não. Na organização do Bornancini, eu praticamente parei o escritório. Né? E aí, quando começa a prejudicar a tua vida pessoal. Aí, né? em tudo na vida, né? Quando ultrapassa alguns limites, a gente questiona. Tanto em relacionamentos, quanto na vida profissional. Tô trabalhando 20 horas por dia. Não, questiona porque tem alguma coisa errada aí. Né? E o trabalho associativo é muito isso. Né? E na tua opinião, qual que é o ponto em que você merece
o teu legado comemorado, o que você precisa fazer? Você é um cara que está escrevendo sobre a vida de outros, né? E sobre as histórias coletivas, né? Eu sei que você está fazendo um trabalho aí para a B-Design também, além do que você acabou de fazer para o Lincoln, a gente vai falar depois disso. Mas como é que chega nesse estágio de você ter um legado que merece ser comemorado, escrito, lembrado, etc. Qual é esse ponto ideal aí? Bom, o novo projeto que é em base, que é o Centro de Pesquisa, ele já está organizado para os próximos 20 anos. Eu acho que o ápice é se realmente eu conseguir transformar a área de embalagem no Brasil num conhecimento autônomo. Eu acho que esse é um legado. Né? Eu digo pro Lincoln, né, que quando a gente chegar lá, vai ter uma sala com o teu nome e outra sala com o meu. Sensacional. Não, é incrível assim ver você, como você organizou. Tem um plano. Tem um plano e tá tudo. Então, assim, porque fazer isso, claro que não é só por isso, mas assim, tem uma razão, né? Tem uma razão tão óbvia. Ouvindo você falar, Sim. tão óbvio, né, da gente já entrar aqui na questão É do muito livro. louco a pessoa querer virar uma plaquinha de porta. Né? Qual é o seu objetivo? Mas é isso. Plaquinha na porta. Mas é que placa na porta significa muita coisa. Não né? é nem o nome de rua, tá? É só a plaquinha na porta. Mas é legal pensar isso, né? Como você está se organizando para construir Sim. esse legado, né? E pegando, e a coisa da embalagem. Você mirou, né? Acho que a gente pode até entrar aqui nessa temática. Você tem uma certa né? história com esse mundo, né, da embalagem. E mirou com alguém que inventou a embalagem, né? No Brasil, assim, nesse contexto do design, da estratégia. Não, eu tô falando da tua história com o mundo da embalagem, é um assunto que você gosta, né? É um assunto que eu gosto também. É um assunto que Então, explora aí um pouco o mundo da embalagem. Você que tem uma história longa, ex-presidente da Abre, né? Foi uma experiência muito legal na Abre, mas a mais legal de todas foi, de fato, né? Trabalhar na Seragines foi um privilégio na minha vida. Né? Por tudo, pelo tempo de mercado, pelo meu momento lá. Mas, enfim, história não sou eu. Como que... essa coisa, né? De você estar organizando o seu legado claramente, né? E vai virar essa plaquinha aí. Mas como que você vê, assim, esse movimento e como foi o desafio de fazer esse... Que eu já te falei, é um feito, assim, que não dá para imaginar. Quem conhece o Lincoln sabe o quanto que isso seria difícil, né? E era o sonho de uma pessoa, né? E você conseguir realizar, assim. Então, contar um pouco essa trajetória, né? E a decisão, porque não é fácil fazer o Lincoln falar de forma concentrada. Falar é fácil. Se organizar o que o Lincoln falou é difícil. É isso, né? Não, e transformar e segurar ele para que tenha uma organização. Claramente, você que é todo com método e, né? Claramente isso te ajudou, né? Independente do Lincoln, você foi driblando o Lincoln para conseguir chegar. Mas falar um pouco desse processo. Foi um trabalho muito gratificante. Pegar o livro, deixa eu aproveitar para ver. Vai falando aí. A embalagem é legal que a gente mergulha em outras... Tinha que ter uma embalagem, né? Tinha que ter uma embalagem. É legal a embalagem que a gente mergulha em outras áreas de conhecimento. Falei do Lean, falei de economia circular. A gente estuda outros temas que o próprio design editorial, que eu dei aula por muitos anos, ele veio com tudo, voltou com tudo na minha vida. Porque eu amo design editorial. Né? E como linkar o design editorial com a embalagem? Tá aí. Inclusive, todo o método de construção do livro tá no apêndice. Porque todo o design, né, que se utilizou, pensamento do design. Primeiro que o método de concepção do livro foi publicado no Congresso de Design do ano passado em Manaus, no PID, e está aí disponível para quem quiser fazer uma biografia técnica. E todo o conceito visual, como que a gente chegou nas cores, no grid, enfim, também está ali. Porque é um livro de professor designer para outro professor designer. Como não mostrar como fazer? É quase impossível não ter essa contribuição. Né? Lincoln com Antoninho Marmo Trevisan. É maravilhoso. Tem um depoimento da Gisele emocionante aí. Tá no livro. Tem o meu também. Também tem o teu. Nossa, é um privilégio mesmo, né? Exato. Como você falou. Bom, como que eu geri o Lincoln, né?
Nós começamos... Primeiro teve algumas conversas para viabilizar, né, para ele aceitar escrever. Foi uma iniciativa minha. Eu procurei o Lincoln. Disse, professor, eu quero reestruturar, eu quero começar a pesquisar sobre por onde começou o design de embalagem no Brasil. E cheguei no teu nome, que eu já lhe conhecia através das revistas e tal, durante toda a minha carreira. Eu sou um privilegiado porque os meus ídolos encadernados hoje são meus parceiros, meus amigos. Então, aquilo, né? Por isso que eu fiz aquele gancho com os picolés lá do Bozo, é que o que eu via nas revistas especializadas, na Embalagem Marca, Emba News e a PEC e outras, e nos próprios poucos livros que tinham sobre o tema, eu vislumbrava esse mundo. Imagina, ele desenha a embalagem do Nescau. Imagina tá desenhando uma embalagem que está dentro da minha despensa. Né? E tu conhece a pessoa pessoalmente, conhece a pessoa de verdade e começa a conviver e trocar ideia e trocar conhecimento e aprender muito com essa pessoa. E é uma troca muito rica, muito valiosa. Né? Eu sempre digo que eu estou numa troca de bastão por uma questão cronológica. Né? Estou na metade da minha carreira. E aí, acho a maior forma de organizar o livro foi a espinha dorsal, o sumário. Que foram feitos... Na primeira semana de trabalho a gente definiu. Né? Conversando com o Lincoln durante muitas horas, eu percebi que tinham 3 eixos principais. O eixo do Lincoln promotor, que é toda a experiência dentro das indústrias. Tem o eixo educador, porque desde o início da carreira ele se preocupou em ensinar e fazer as pessoas crescerem. Uhum. Não só atuar como profissional, mas ele sempre levou todo mundo a crescer junto com ele. Independente. E é muito legal, isso é uma coisa que eu levo para minha vida. Ele não teve tempo para pensar em coisas negativas, assim como eu também não tenho. E não treinou a mente para pensar nisso, né? E eu também não tenho esse tempo de pensar em coisas negativas, porque a gente tem um trabalho pela frente. Uhum. E ele foi levando, foi fazendo. E aí tem o terceiro eixo, que é o realizador, que foi o empreendedorismo dele, que vai até hoje. Né? Mas esse ir levando e ir fazendo, quando eu mergulhei no conteúdo, eu reestruturei a linha de pensamento do Lincoln, que ele teve essa ambição desde a embalística nos anos 80, que já era uma forma de estruturar um conhecimento, transformar a embalagem numa área autônoma, passando pela Criatégia, que foi uma segunda tentativa dele de transformar a embalagem numa área autônoma, chegando no design científico. E eu tive o cuidado de trazer o que ele quis dizer com design científico. Se vocês lerem o livro, vai estar dito o que é a ciência, como é que ela se estrutura, porque eu não quero nenhum tipo de conflito com a área acadêmica. Lógico. Porque o Lincoln, ele é um acadêmico sem a formação específica. Porque é a essência. Né? É esse anseio em tornar... É um educador sem ter o título de professor. Né? Exatamente. Então, isso está na essência. Se eu conseguir trazer para o livro. Né? E aí ele lendo o livro, ele disse assim, nossa, primeiro, eu não sabia que eu fiz tudo isso. E segundo, eu não consegui entender até agora como é que tu estruturou isso. Não, ninguém consegue entender como é que você conseguiu. Não, e 500 páginas, eu que escrevo o livro, sei o tamanho. Não. E numa conversa super informal, ele me falou de um... tu sabe que quando eu fiz o case da Fiorella, eu criei o triângulo da embalagem ideal. Digo, o que é isso, Lincoln? É uma relação entre o valor real, que é o produto, o valor percebido, que é a embalagem, e a questão de custo financeira, que as 3 coisas têm que andar em paralelo, senão nada acontece. Eu falei, onde é que tá isso? E ele, nunca falei pra ninguém, né? Nunca escrevi, nunca... Então, vamos botar no livro. Mais uma contribuição. Legal. Né? E eu fui atualizando... Então, é um trabalho quase de arqueologia, né? Porque você foi cavando no livro. Eu fui atualizando método, questões monetárias da época, fui trazendo esse olhar... nos anos 80, quando ele começou a agência, a inflação estava galopante. Né? Depois dos anos 90, que era a década perdida, enfim. Eu fui trazendo esse recorte para entender como que ele... Contexto, né? Como ele navegou no contexto. Como ele navegou nesse contexto. E eu fui atualizando esse conhecimento
porque ele é um conhecimento rico, ele é de base, ele é essência, precisava pequenas atualizações para que se tornasse um livro de consulta atual. Só que o Lincoln ele sempre foi à frente do seu tempo. Né? Então, eu sempre digo para ele que ele diz assim, e hoje será o que eu falo? Olha, na pior das hipóteses, tu vai estar igual. Tu vai estar no tempo. Né? Mas não, ele sempre teve um pensamento à frente. Não, e hoje ele já está querendo construir tecnologia de inteligência artificial para o mundo. Exatamente. Até engraçado o porquê, né? O Lincoln, ele passou a vida inteira, segundo ele, né, a descrição dele, ele passou a vida inteira criando com a mão dos outros. Então ele não é designer, mas ele é um bom diretor de criação. Então ele pedia para as pessoas fazerem as coisas. Aí ele descobriu que a inteligência artificial, ele não precisa mais da mão dos outros, né? Então ele está encantado com a inteligência artificial. E ele veio deslumbrado falar comigo sobre isso. Né? Conta essa história aqui. E aí ele, porque eu coloco no prompt, ele arruma, aí eu peço para fazer tal coisa, ele faz, aí eu peço para ir para tal caminho, ele vai. A inteligência artificial é fantástica. É fantástico. Eu digo, Lincoln, não é inteligência artificial, são 60 anos de carreira que está conduzindo. Isso não é... Fazem 60 anos você está fazendo prompt para os outros fazer com a mão, né? Muito bom, muito bom. E é verdade, né? Porque no fundo o desafio do prompt é saber o que pedir. Ele sabia pedir como ninguém. Como ninguém. Treinou isso uma vida, né? Nossa, então faz muito sentido, né? Só que, claro, é o ineditismo dessa facilidade hoje, né? Só quem recortou imagem na varetinha lá no Photoshop é que sabe o que a gente está fazendo aqui. Não, e indo ponto por ponto para fazer o recorte. É né? Isso, né? Não tem a ferramenta do seleciona e corta. 5 minutos, 5 segundos. O próprio editor de imagens do Mac já recorta o fundo. Uma coisa impressionante. No celular, né? Você já consegue fazer exato. figurinha. Fala um pouco mais saindo um pouco do livro, né? Que hoje tem o lançamento do livro lá na SPM. Fala um pouco da tua iniciativa. Você falou rapidamente. O que você quer transformar em base, né? Em base. Em base, desculpa. Em base. Falando de embalagem. Isso, mas tem relação. A Invase. Bom, a Mudra Design, que é a minha empresa, né? Ela nasceu com a missão de desenvolver embalagens ideais, né? Com menor impacto ambiental. Com esse olhar sistêmico. Ela nasceu com essa missão? Nasceu com essa missão. Com esse olhar sistêmico. Porque atuando na indústria, atuando em agência, atuando em todas as pontas, eu percebi que as soluções elas são fragmentadas. Porque a indústria de embalagem, quando eu tinha a minha indústria, eu queria vender aquilo que o meu portfólio oferecia. Só que às vezes o cliente queria uma embalagem flexível. Trabalhava com embalagem em papel. E aí eu sempre indiquei parceiros, mas tem muita indústria que quer adaptar. Por exemplo, uma etiqueta adesiva em grande volume em offset talvez não faça sentido porque a produção flexográfica ela é mais econômica, mais viável. Né? Cada caso é um caso. E eu percebia que as indústrias às vezes não conseguiam oferecer uma solução fora daquilo que ela já tinha. Que foi muito do anseio do próprio Lincoln tirar a embalagem dentro da indústria e levar para um escritório autônomo para poder ter esse olhar. Né? E aí eu vejo que a indústria de invase também tem um olhar um pouco mais limitado. As agências oferecem soluções mais fracionadas, como design gráfico, conceito, né? E eu queria oferecer uma solução de ponta a ponta. Num primeiro momento da extração da matéria-prima ao descarte, e hoje eu digo que antes da extração da matéria-prima é se realmente faz sentido ter uma embalagem. Né? Que eu acho que esse é o ponto 1 do design ciclo sustentável, de vida, né? Precisa da embalagem. Então... E aí a Mudra nasceu com esse objetivo, fazendo muito projeto estrutural para agências de design gráfico, para empresas de design gráfico, para indústrias de embalagem que chegam num limite, falta aquela visão mais ampla, me contratam para fazer um projeto estrutural com esse olhar todo, né? Mas ao longo dos anos a gente foi mudando um pouquinho. A questão também de olhar para o ciclo todo da embalagem e ver a eficiência do processo. Exato. A relação da embalagem com a máquina, a relação da embalagem com o consumidor. O descarte. O descarte, né? A relação da embalagem na cooperativa, enfim, né? Então, todos esses pontos, isso foi desenvolvido na área acadêmica. Todos os métodos, ferramentas, tanto no mestrado, doutorado e pós-doutorado, foi sendo desenvolvido e está sendo desenvolvido sempre ferramentas para melhorar esse olhar, para ampliar esse olhar e tornar acessível
né, que o conceito da Mudra é simplificamos a complexidade através de ferramentas visuais, né? E aí ela foi amadurecendo e hoje a Mudra Design é uma empresa de consultoria, de redução de custo e impacto ambiental. Se eu colocar impacto ambiental na frente de custos, eu vou ter dificuldade de vender a consultoria. Mas, como eu tenho um pressuposto de que redução de impacto ambiental reduz custo, então tanto faz. Aí você vê que é sintomático, né? Eu preciso botar o custo antes do impacto Exato. ambiental, É porque as pessoas se preocupam mais com isso também. É né? isso. Exato. Aí tem todas as questões do mundo corporativo que a gente está muito acostumado, né? Que é aquela questão, vou ganhar no sucesso. Mas eu não vou abrir meus números para ti. Então tem que... Então paga. Aí Mas eu não queria pagar. é sempre um jogo de cintura, né? E são os desafios, né, do processo. Mas enfim, e aí, nesse meio do caminho, por estar produzindo muito, eu já tenho outros livros, eu tenho livros sobre inovação em embalagem de papel, eu tenho livros sobre sistema produto e serviço sustentável. Gente, Ricardo, você é uma máquina, né? Gente do céu. Olha que eu faço coisa, mas o Ricardo... Eu tenho publicações acadêmicas. O meu currículo Lattes, por incrível que pareça, ele é gordinho. É gordinho. É gordinho. Só no pós-doutorado foram 8 publicações. É gordinho e tá engordando ainda, né? Tá engordando. Esse ano é um ano sabático, eu não publiquei nada na área acadêmica. Exatamente para focar no livro e para ver outros projetos. Mas, enfim, todas as publicações, palestras, aulas, cursos, não cabia no portfólio da Mudra. E aí começou... Tá, mas o que tu faz? Né? O que tu faz efetivamente? Eu digo, tô com um problema... De autodefinição. Ups. Tô com um problema aí de branding, né? De identidade. Não sou especialista. Mas esse é um problema bem comum, né? branding, A mas eu grande maioria percebo. das pessoas não consegue se autodefinir. Consegue definir todo mundo que tá no entorno. Impressionante. Mas se autodefinir é muito difícil. E aí eu digo, não, eu vou... Na virada do ano eu tomei essa decisão. Eu vou enxugar o portfólio da Mudra, só consultoria. Se entrar projeto estrutural, vai entrar dentro do diagnóstico, né? E outras áreas, design de serviço, enfim, vai entrar dentro desse diagnóstico inicial. Porque se eu não me aprofundar no projeto de embalagem, eu não vou conseguir reduzir impacto ambiental. Né? Eu desenvolver um projeto estrutural específico, não vou conseguir chegar numa solução. Né? Semana passada nós ganhamos um prêmio da Abre na categoria Ouro, desenvolvendo projetos estruturais para uma microempresa extremamente sob medida. Porque são pedras, e essas pedras elas são orgânicas, e eu precisava entender até onde ela variava para poder desenvolver embalagens com encaixezinho, né? Dentro da realidade de uma microempresa que vai produzir 100, 200, Não tem volume, né? 300 peças. Criamos etiquetas, tags, uma série de coisas. Foi uma linha super completona. Projeto bem profundo, que continua. A gente tem recorrência nesse cliente. Mudou a vida dele. Ele agregou valor, a autoestima, a categoria, né, de produtos teve um upgrade, porque nós mergulhamos no universo. Não foi, preciso de um projeto estrutural para esse copo. Né? Então, a Mudra ela enxugou o portfólio para trazer essa solução muito mais profunda, muito mais robusta. Isso vai demandar tempo? Não, porque a linguagem de mercado não tem esse tempo. A linguagem acadêmica, sim. Né? Projeto Tinder, projeto namoro, deixa para o mercado. Projeto casamento, área acadêmica é muito bom. Então, quando eu vou prospectar uma indústria que é um projeto de longo prazo, nossa, a área acadêmica ela encaixa como uma luva. E aí, E você viu esse contraste, né? Esse Falando, contraste. não posso ter os dois dentro do mesmo ambiente. E nossa, a gente tem tanto profissional na área acadêmica que tem um trabalho magnífico, incrível, que precisa desse espaço. É que não tem no Brasil, né? A cultura, eu sempre falo, a gente não usa forças de Porter. O cara tá lá em Harvard. A grande maioria de todos os templates aí, as referências que a gente tem, que a gente usa, Nasceu na academia. né? nasceram na academia. Qual que é a diferença? Né? Isso é muito da escola americana. Vai para o mercado. Lá é orientado ao mercado. Ela é professor orientada acadêmico. ao mercado e super acadêmico, mas é orientado para o mercado. Então, todo professor é um profissional, tanto é que as referências que a gente tem são essas pessoas, Exato. né? Exato. Por quê? Porque são
acadêmicos, que só na academia que nasce essas coisas, no mercado não vai nascer, que tem método, que ensina você a pensar, e esse foi o grande ganho que eu tive lá do mestrado. E aí, como que vira para o mercado? O americano, a escola americana, ela já nasce e já é pondo no mercado. Então, não tem essa diferença, sabe? Então dentro eu consigo, mas não é fora. E fora não é, mas é dentro. Então, né? Isso é uma cultura. Essa é uma das coisas que sempre me incomodou na academia, de você ter uma desconexão com a realidade, né? Tem uma... No sentido, só para explicar para os acadêmicos não me matarem, né? A desconexão com a realidade. É a desconexão com o uso final. Então, eu tenho uma teoria que é perfeita, maravilhosa, etc. Aí você pergunta assim, mas serve para... Então, isso aí não é um problema meu, né? Então, Estou exagerando mas... no exemplo. Não, mas... tanto que hoje tem o mestrado profissional, né? Porque já se entendeu isso, que você pode ir o doutorado, que tem as pessoas que têm orientação para o mercado, e é isso que vai fazer a diferença. Porque é importante ter o conhecimento organizado que fica lá depositado e as pessoas têm acesso às publicações e tudo mais. Mas e o mercado, né? Como é que faz para acontecer, para fazer sentido? Essa ponte, né? Uma iniciativa nós fizemos ano passado com a ABRE, com a Associação Brasileira de Embalagem. Fizemos uma cartilha com os 23 cursos de pós-graduação em design, suas linhas de pesquisa, as áreas de atuação e os trabalhos publicados em embalagem com hiperlink. Essa cartilha ela é disponível, ela está na rede, né? Ela é grátis. E ela ela é um primeiro passo que isso vai continuar, possivelmente pela Embase, de 55% da área de conhecimento no Brasil e no mundo, a embalagem tem uma relação direta. Por que não fazer essa cartilha com as engenharias, com a agronomia? Então, mas descreve a Embase, para quem não conhece, o que é a Embase? Bom, transformando a Mudra numa consultoria e tendo todo esse trabalho de publicações e nesse contexto, assim, nesse meio do caminho, nós sentimos a falta de reestruturar esse portfólio e separar as coisas. E aí surgiu a Embase, que é um centro de pesquisa privado de embalagem, que busca reestruturar a área de conhecimento e trazer um corpo de especialistas para contribuir. Do mundo acadêmico? Do mundo... Não, especialistas. Okay. Tanto do mercado quanto academia, para que possa... Hoje eu tenho até na minha apresentação eu coloco exatamente essa figura. Hoje eu tenho uma espinha de peixe, só o esqueleto, com só um quadradinho pintado que eu considero a biografia do Lincoln Seragini. Tá lá na aba História. Bom, aí ele se enquadra em todos os eixos, né? É uma exceção. Mas eu coloco na aba História pela trajetória. Mas em 2045, o peixe vai estar gordinho. Porque é esse corpo de especialistas, porque esse trabalho não é um trabalho feito por uma única mão. Né? E o nosso compromisso é com o conhecimento. Esse é o compromisso. O compromisso maior é esse. Dentro de uma espinha dorsal bem definida, onde o design editorial, instrucional e a oratória estão transversal a esse eixo, posso desenvolver projetos editoriais? Sim, está dentro do contexto da Embase. Mas a gente tem a responsabilidade com a estruturação da área da embalagem. Então a Embase nasce com esse objetivo. Não é ser concorrente de ninguém que está no mercado, é ser um agregador. Porque temos muitas iniciativas no mercado de transmissão de conhecimento sobre embalagem, de desenvolvimento de materiais sobre embalagem. Mas está separado. Né? E não, a gente quer agregar isso, a gente quer somar. Não nasci com a intenção de concorrer com ninguém. Tanto que esse processo ele vai acontecendo lentamente. Eu já tenho uma lista de 8 próximas publicações. Legal. Né? E só as publicações é que não sabem. Inclusive tem a próxima que eu já está estruturado para escrever o ano que vem, que não vou dar spoiler, mas é primeiro esforço de fazer um livro mais acessível para tirar a embalagem da bolha da embalagem. É quase um livro didático sobre embalagem. São lições. Define melhor isso, tirar o design da bolha tirar, como é que a embalagem. A embalagem da bolha da embalagem, né? Tá. É mais ou menos a analogia, né? Eu sou músico e toco música instrumental. Geralmente o músico instrumental ele vai tocar para outros músicos. Entendi. Né? E a embalagem ou as áreas, elas acabam produzindo para a própria área. Agora,
Quando eu ofereço palestras para outras áreas do mercado, que até aconteceu recentemente, eu não vou citar as áreas para não, né, não ser antiético, mas eu ofereci uma palestra sobre embalagem numa área que não é da embalagem, que tem tudo a ver com a embalagem. Eles disseram que não era relevante. E aí, nesse mesmo evento, contrataram um famoso para falar sobre um assunto completamente aleatório. Contrataram um cara para fazer piada no palco. Exato. E eu digo, pô, não, né? Por que a embalagem não sai dessa bolha? Porque todos os profissionais da embalagem, eles relatam muito isso. Nossa, a embalagem é uma área muito pequenininha, a gente não consegue expandir e tal. Eu fiz essa brincadeira, porque no fundo tem ponto de vista, né? Porque por que contratam uma pessoa para fazer piada e não contratam uma pessoa para falar da embalagem? Porque o cara da piada captura mais a atenção, né? Então, isso é uma autocrítica, né? Se o teu assunto não vai para frente, o problema está em você, Exato. não está no para frente. Agora, talvez seja talvez seja uma boa oportunidade, tá? Começar a fazer piada sobre embalagem. Foi rápido, hein? Você foi rápido. Essa você mandou bem. Um stand-up sobre embalagem. Não é? Tá O Jean, que é mais carismático, poderia protagonizar. Eu ajudo a escrever as piadas. Tá? Mas sim, então esse próximo livro, porque é muito... eu tentei, mas não deu certo. Tentei, mas não... Cara, se eu bati na porta errada, eu vou tentar bater de maneira diferente. Né? Nós filósofos olhamos sempre, né? Que o próprio Confúcio diz que para mudar a humanidade tem que mudar nós mesmos. A si próprio, né? Então, tá errado, tá? Mas como é que eu faço diferente para acertar? Então, esse livro, que possivelmente seja lançado no meio do ano que vem, é uma espécie de lições de embalagem que eu aprendi no cotidiano, né? Que vai tentar, aí vai ter toda uma estratégia de como chegar. Vai tentar tirar a embalagem da bolha da embalagem. Legal. Por que não dar uma palestra sobre embalagem em séries iniciais? Se eles estão ali convivendo com a embalagem, muitas vezes até brincando, ou até a embalagem servindo como material didático. Quem nunca fez um carrinho com embalagem de creme dental? Exato. Né? O próprio Lincoln, ele nasceu dentro do armazém e os brinquedos dele foram embalagens. E se a embalagem ela convive conosco desde a hora que a gente nasce até a hora que a gente morre, que até eu ouvi isso, eu achei muito interessante, que nós temos duas embalagens, né? A primeira é o útero, a segunda é o caixão, né? Tá embalado. Então, se a gente tem esse contato com a embalagem desde o nascimento até a morte, por que ela não está em outros eixos? Né? Então, o projeto do ano que vem, do meio do ano que vem, é exatamente esse. É fazer um livro com uma linguagem super acessível. Conforme eu vou contando uma história, eu vou levando conhecimentos básicos sobre embalagem e no final ele vai terminar com uma pilha de embalagem vazia. Pronto, já dei o spoiler. Já dei o spoiler. Acabou de dar acabar. spoiler, acabei de dar o spoiler. Enfim, e aí são 8 publicações que vai reconstruindo, né? Como eu digo assim, eu não vou fazer um livro de A a Z sobre embalagem, a gente já tem. A gente tem grandes livros de embalagem. Né? O Celso Negrão fez livro, o Gurgel, o Fábio Mestriner. O Moura Banzato tem um livro de containerização. O próprio Berg Miller, que fez um livro muito legal. Né? Achei um livro com a pesquisa do Lincoln, da Dixie Toga, sobre embalagens de regiões, de todas as regiões do Brasil. Embalagens vernaculares, eu posso dizer assim. O bambu lá na Amazônia, o porongo no Rio Grande do Sul. Esse livro é incrível. Né? Porque alguns entrevistados me falaram, tem que ler aquele livro da Dixie Toga. Aí eu achei 2 exemplares no acervo do Lincoln. Digo, nossa, eu tive acesso. Inclusive a capa desse livro está aí no livro. Livro incrível. Foi publicado na década de 80. Né? Então, não é esse objetivo de pegar a embalagem e fazer um compêndio de A a Z. Não. É através de publicações ir construindo essa base. E de onde veio o nome Embase? O Embase foi muito engraçado, que eu estava fazendo uma imersão. Eu estava pensando num nome, né? E aí eu estava fazendo uma imersão numa cidade do Rio Grande do Sul chamada Três Coroas, perto do templo budista. Foram 3 imersões nesse lugar para acelerar o livro do Lincoln, né? Daí eu conseguia fazer só isso e foi...
Já tinha feito isso no doutorado, enfim. Né? E aí lá nesse lugar tem uma salinha pequenininha no meio do mato, oitavada, com um tatame e uma poltrona, que essa sala chama Casa das Respostas. Eu tava buscando o nome, e aí uma lista enorme de nomes e tal. E aí eu tava lá nessa Casa das Respostas, meditando de olho fechado, e eu digo, tem que ter EMBA no nome. Por causa de embalagem e tal. E eu digo, mas também tem que ter base, né? Porque a base de coisa... Aí, pum, a primeira era Embasa. Né? E aí eu perguntei pro mestre, e o Lincoln disse, Embasa parece bazar, isso não dá e tal. E eu falei, tá aí Embase. Opa, Embase tá interessante. E aí eu pedi pra ele uma ajuda pra desenhar a marca. E a marca, eu diria que essa marca é do Lincoln Seragini. Eu tenho o privilégio marca com a assinatura do Lincoln. de ter uma marca com a assinatura do Lincoln Seragini. Isso que é ter um plano, né? E como é que você enxerga o papel do design no futuro? O que você está, na tua perspectiva, dentro desse contexto que você está mergulhado, o que você acha que o design tem de contribuição para dar para o mundo de hoje e para frente? Eu acho que a principal contribuição nossa, primeiro que o design ele cai bem em todas as áreas porque ele tem um método, ele sabe como fazer. Independente, a gente se apropria do conhecimento do nosso cliente. E o designer sabe como estruturar isso. Ele é formado, ele é desenvolvido para isso. Ele tem o perfil para isso. E mais do que nunca, eu acho que a maior contribuição do designer é exatamente o lado pessoal, humano. Eu estava num evento que a gente promoveu pela P-Design, que foi o primeiro fórum de design circular. E eu estava num painel e a Júlia teve um insight muito legal que... Sabe essas aterrissagens que tem nos eventos, de fazendo uma síntese a cada palestra? Foram 2 ilustradores, um de manhã e outro de tarde. Conforme os painéis iam desenrolando, o ilustrador ia fazendo uma síntese através de mapa mental, de desenhos, de gráfico. Aí me fizeram uma pergunta sobre essa questão da inteligência artificial na interferência com o design gráfico, né? E aí eu disse assim, olhem o cartaz do ilustrador que fez o projeto de manhã e olhem o que fizeram de tarde. Coloquem um do lado do outro, esse é o papel do design. Porque são entregáveis diferentes. Esse olhar, esse lado humano, esse lado do desenhar, esse lado do pensar, do individual, dessa bagagem que nós somos, é própria, é nossa. Né? Tu teve as tuas experiências, eu tive as minhas, né? Comentei um pouco. O olhar da indústria gráfica não vai sair da minha carreira. Quando eu vou desenvolver uma embalagem, eu vou ter o olhar. Porque está dentro da minha formação. Aquilo que veio da minha família, para quem acredita, aquilo que veio já de uma outra encarnação. Né? Isso é próprio. E se o designer conseguir explorar isso de maneira inteligente, cara, não tem inteligência artificial que bata. A gente precisa da inteligência artificial para recortar uma imagem em 5 segundos. A gente não precisa dela para pensar por nós. E essa é uma preocupação que eu tenho como um desafio, principalmente na área da educação, que quem serão os próximos pensadores de uma maneira geral? Quem está estudando para isso? Quanta gente está deixando de pensar, de exercitar o pensamento, e que se não exercitar esse músculo não vai se fortalecer, né? E quanto conhecimento a gente vai perder daqui para frente, né? E eu não sei se vocês lembram disso, com certeza sim, já estavam no mercado. Quando entraram os computadores em 95, 96, ali, que começou o CorelDRAW, PageMaker e outros softwares, o mercado recebeu uma explosão de Arial, Times e outras fontes. Essa explosão teve um processo de padronização. Ao mesmo tempo, surgiram empresas de design desenvolvendo fontes particulares para gerar valor. O que vai acontecer agora? É cíclico, né? Exato. O designer autoral vai ser muito mais valorizado do que antes. Eu acho que o designer tem um futuro brilhante pela frente. Eu também acho. Uma palavra de esperança. Sempre bom. Isso. Brilhante. Agora, eu também acredito nisso. Agora a gente precisa auxiliar, né, como participantes de associações, que além da P-Design, eu estou na Abre, na B-Design, né, em trazer isso, levar isso, dar essa confiança, dar esse ponto de vista e fazer com que realmente a área do design ela cresça
Porque a oportunidade, ela vem, ela está aí, ela vem. Né? E o que eu falo que eu tô perdendo o time é brincadeira, tá? Porque eu até me considero um privilegiado que eu nasci sem o computador e me adaptei. Isso é legal. Né? Porque... a gente teve esse privilégio, nasceu sem o computador. Eu também, Exatamente. Sim, loucura, fiz A ligações... gente consegue enxergar melhor o que você perde, né? Tudo, Porque você só teve esse... Não, e eu só sei fazer pensando. Eu não tem assim como... Né, que eu vejo os meus alunos assim, eles não pensam. Eles não pensam. Assim, né? Não estou falando todos, né? Tem que tomar cuidado aqui. É uma visão assim geral. Estou falando o estudante com esse recurso, né? Tá Claro que o sempre contraste das gerações que você está vendo. Exato, o contraste, e como cada vez menos isso é. Claro que sempre terão aqueles que surpreendem, mas é muito fácil, muito rápido, né? E aí resolve. Então eles não sabem pensar. E quando a gente avalia os prêmios, essa autoria, ela é evidente nos prêmios, nos cases de sucesso. Quando o designer leva essa essência pro projeto, eu acho que faz toda a diferença. Não é aquele copia e cola, nem vou aproveitar os 70% de planejamento e deixar os 30% de criatividade de lado, né? Eu vou levar um pouco de mim para aquele projeto. E aí, cara, são projetos incríveis. Principalmente no design gráfico, né? E você que é do mundo acadêmico, que conselho você dá para os teus alunos e que conselho você daria para as próximas gerações sobre o design? Eu acho que não tem outro caminho senão fazer calo na bunda. Não tem outro. Senta a bunda na cadeira e deixa formar calo, né? Deixa formar calo. É muito difícil tu ser um especialista e um profissional sem imergir. Essa imersão, ela é fundamental. Lendo o livro do Jean, já li, muito bom, eu percebo isso. Eu percebo o quanto tu leu de livros para poder chegar nesse resultado. Porque é isso, é calo na bunda. Não tem outro caminho. Né? As próprias filosofias, né? Eu particularmente me identifico muito com o budismo. O budismo é repetição. E de novo, de novo, de novo, de novo. Porque a essência do budismo está estruturado em aprende, contempla e medita. O aprender é absorver uma coisa nova, o contemplar é dar uma reorganizada nesse conhecimento, e o meditar é deixar a cabeça livre. Porque os meus 2 momentos incríveis de insights é no banho e no avião. Eu também tenho. No banho, eu falo pra minha mulher, se alguém passasse aqui, ia falar, esse cara é louco, tomando banho. Porque eu fico falando, desenhando no box, assim, ó, pensando. Tá aí uma nova oportunidade já da gente desenvolver. Tem a maêutica. Não tem a maêutica que é andando, né? Desenvolver artefatos para conseguir desenhar no banho. Já tem, né? Tem as canetinhas de banho. Mas é isso, acho que o recado principal é esse. Não tem como escapar. Não tem atalho. De fazer calo na bunda. Não tem. Né? Porque... A vida não tem atalho, né? E a gente vai e vai fazer de novo, vai fazer de novo, vai fazer de novo, porque é isso. Bom, estamos chegando no fim do nosso podcast. Queria deixar aqui uma declaração. Primeiro, te agradecer por cumprir uma promessa que eu não fui capaz de cumprir. E falo isso não em meu nome, mas em nome de todas as pessoas que admiram Lincoln Seragini. E assim, a gente sabe o trabalho que dá fazer um livro desse, a dedicação que você teve, a competência com que você fez. Então, fica aqui o meu agradecimento e de todas as pessoas. Nem falo. Por você ter feito isso. Agradecimento também por aceitar participar do podcast pela segunda vez. Você esteve aqui no podcast do Lincoln, fez uma participação especial entrando online aqui. Mas eu te agradeço por ter se disposto a vir pessoalmente para fazer esse bate-papo. Quer dar uma mensagem final aí? De dizer para Ricardo, assim, que é impressionante, eu não te conhecia tanto, assim, né? E hoje eu tive oportunidade, obrigada por essa oportunidade, de ver uma pessoa que ampliou tanto, né, a minha percepção sobre... Eu já achava incrível o seu trabalho, né? Mas entender todos os meandros que tem dessa pessoa, que é você, né? Conhecia mais pelo lado profissional e encantada. Obrigado. Bom,
aquilo que eu comentei, que eu conheci meus ídolos fora da encadernação, né? Então vocês dois são, né, são eles. É isso. Obrigada. Né? São Agradeço. pessoas Não sei que se eu eu admiro mereço muito. tanto, mas agradeço a gente. Carlos, obrigado de novo, né, por esse papo, foi muito gostoso. E para você que ficou aí nos assistindo até agora, um beijo no coração e até a próxima.